início de abril marca o Dia de Conscientização Mundial sobre o Autismo. E nós estamos aqui no Univida da Unimed para conversar com a psicóloga Júlia Mesquita Soares, que vai nos esclarecer várias dúvidas sobre esse tema que tem estado cada vez mais em alta. Júlia, é um prazer tê-la conosco e eu quero abrir com a pergunta: o que é o autismo? É um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante e conscientizar as pessoas nesse mês de abril, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, então é um transtorno que ele é uma alteração no desenvolvimento cerebral da pessoa com autismo, né? Então ela já nasce com autismo. E ele tem dois principais critérios, né, para ser diagnosticado. Então é a dificuldade da comunicação social, né, da interação com outras pessoas e do comportamentos repetitivos ou interesses restritos. Então tem que ter pelo menos esses dois critérios, né, para a pessoa conseguir ser diagnosticada com o transtorno. Então isso abrange muitos comportamentos, né? Desde dificuldade de manter um diálogo, de conversar, expressões faciais, tudo isso que tem a ver com a comunicação. E a questão comportamental, algumas pessoas com autismo têm algumas estereotipias, que a gente chama, né? Então, são comportamentos motores muito repetitivos, ou na fala também, que a gente chama de ecolalia, que são repetições de fala, mas sem a intenção de se comunicar. Então, ela repete algo que ela ouviu, fora de contexto, e ela tem essa dificuldade de se comunicar. Então, é esse transtorno do neurodesenvolvimento com essas duas características principais: a dificuldade na comunicação e os comportamentos repetitivos, ou ainda os interesses restritos. Então, aquela pessoa que só se interessa por um determinado tema, por exemplo, dinossauros. Então, ela não consegue começar uma conversa com uma pessoa que ela não conhece, mas se você perguntar para ela sobre os dinossauros, por exemplo, ela vai saber todas as espécies, ela vai saber te explicar. E aí isso também dificulta a interação com as outras pessoas, porque nem todo mundo gosta de dinossauros ou de falar sobre isso, né, o tempo inteiro. Então, resumindo, eu acho que o autismo tem essas duas características. E qual é a causa do autismo? O autismo ele tem uma forte influência genética. Então, como eu falei, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, desde a formação do feto, ele já se forma de uma forma diferente. Então, tem um fator genético muito importante. E algumas pesquisas também sugerem fatores ambientais como fatores de risco, né, para o desenvolvimento. Então, algum consumo de algumas substâncias na gestação, nascimento prematuro, baixo peso. Não é uma única coisa que vai determinar se a pessoa é autista ou não, mas é um conjunto de fatores e a genética é a principal delas. E existem diferentes graus de autismo? Sim, existem 3 níveis de apoio, né? Então, na classificação diagnóstica que a gente usa, a gente tem, então, nível 1 de apoio, né, de suporte, que é aquela pessoa que tem pouca necessidade, né, de apoio nas suas tarefas diárias. Nível 2 de suporte, que é um suporte mais intermediário, e o nível 3, que é aquela pessoa que precisa de muito suporte no seu dia a dia, com relação à autonomia, enfim. Então, são 3 níveis de suporte. Quais são os exames feitos para confirmar o autismo? Não existem exames específicos para isso. Infelizmente, seria até mais fácil, né? Mas o diagnóstico ele é clínico. Então, é observação da pessoa com autismo e entrevistas, tanto com a própria pessoa, dependendo da idade, dos familiares, e uma entrevista com vários profissionais. Então, médico, uma avaliação com psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, até mesmo pedagogia, para saber se tem alguma dificuldade ali de aprendizado. Então, são essas questões. O autismo, ele tem cura, Júlia? Não, o autismo não tem cura. Isso é um mito, né? O que a gente pode ouvir é a pessoa com autismo, ela pode transitar entre os níveis de apoio. Então, uma pessoa que tem nível 2 de apoio, por exemplo, se ela começa o tratamento precoce, com profissionais qualificados, ela pode passar para o nível 1 de apoio, por exemplo.
Então, ela consegue ter uma melhora significativa na qualidade de vida, mas ela não está curada do autismo, ela ainda precisa de um certo apoio. Então, se existe alguém que tem autismo e que disse que tem cura, que foi curada, provavelmente essa pessoa nunca teve autismo. Ela pode ter tido outro transtorno que se parece, que se confunde e que conseguiu curar, conseguiu tratar. Mas o autismo, ele não tem cura. E depois que uma pessoa, uma criança, uma adolescente foi detectado, diagnosticado com autismo, o que deve ser feito? A primeira coisa é você procurar o tratamento e os direitos da pessoa. Porque quando você tem acesso ao diagnóstico, você consegue acesso a tratamento de qualidade. Quanto antes iniciar o tratamento, é melhor, porque se é uma criança, o desenvolvimento do cérebro ainda está acontecendo, então ela aprende muito mais rápido. E a questão dos direitos, o autista ele tem os mesmos direitos da pessoa com deficiência. Então é importante que ele também procure seus direitos. E Júlia, a prevalência do autismo, ela tem aumentado porque ultimamente a gente tem ouvido falar muito sobre pessoas diagnosticadas, né? O que as pesquisas têm falado sobre esse possível aumento? Como funciona tudo isso? Bom, o que acontece é que realmente o número de pessoas diagnosticadas tem aumentado devido à maior informação tanto dos profissionais quanto dos familiares. Então, os familiares estão se informando mais, consequentemente estão buscando mais ajuda médica, né? Então estão tendo o diagnóstico dos filhos, dos familiares, estão procurando tratamento. E aí muitas vezes acontece da criança chegar na clínica com o diagnóstico e aí os pais percebem semelhanças no comportamento dos filhos com o comportamento deles próprios. Então, alguns pais depois conseguem passar também por avaliação e muitas vezes descobrem que são também portadores do autismo e não foram diagnosticados. Então, o diagnóstico na fase adulta também está aumentando bastante por conta dessa informação. E a mudança do critério diagnóstico também. Alguns transtornos que no manual anterior não estavam inclusos no transtorno do espectro autista, agora passa a estar. Então, esse aumento que as pesquisas estão apontando, ele acontece porque o número de pessoas que estão sendo diagnosticadas está aumentando sim. Júlia, qual é o papel da psicologia na vida de uma pessoa com autismo? Bom, a psicologia ela vai trabalhar as habilidades sociais e funcionais da pessoa com autismo. Então, como eu falei no começo, um dos critérios diagnósticos é justamente a dificuldade de comunicação social, de interação com outras pessoas. Então, o treinamento de habilidades sociais é feito exclusivamente pelo psicólogo. Então, é ele que vai avaliar essa pessoa, entender quais são as dificuldades na interação social dela, para poder montar um tratamento, um plano de ensino para essa pessoa e ajudar, a melhorar a qualidade de vida dela. E fala para mim, como uma última pergunta, eu quero saber o que a psicóloga Júlia Mesquita Soares, no seu dia a dia, no seu trabalho com as crianças, com os adolescentes, o que você tem visto e trazido para a sua vida, olhando para a vida dessas pessoas? Olha, eu acho que a gente precisa ter muita empatia. Eu acho que a empatia tem feito parte de todos os meus dias de trabalho, tanto com as crianças, mas principalmente com a família. Porque muitas famílias têm, sim, dificuldade de lidar, porque é muita informação. A facilidade que a gente tem em informação hoje é um aspecto positivo, mas a gente também tem que saber aonde tem essas informações. Tem muita informação duvidosa também circulando. Então, é importante ter confiança no trabalho, para que ela possa tirar suas dúvidas, se sentir acolhida, saber que o filho dela ou familiar dela está sendo bem cuidado, está sendo atendido e está sendo beneficiado por aquilo. Então, quando a gente vê aquela criança que chegou no programa de uma forma e sai, tem alta depois de 2 anos e pouco, e tem uma qualidade de vida muito melhorada, isso é muito gratificante. Júlia, foi um prazer tê-la aqui no Universo Mais. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e o espaço para a gente poder conscientizar a população.